Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Deus permaneça sobre vós. Que a presença do Espírito Santo de Deus esteja com todos. Que a unção da sua glória permaneça sobre tua cabeça. E que em todos os tempos sejam alvo as tuas vestiduras. Que nunca falte o óleo precioso do teu Espírito Santo, como bálsamo consolador, esteja sendo derramado sobre a vida de todos os nossos amados irmãos. No Evangelho de São Mateus, capítulo 22, o verso 29, Jesus tem uma palavra nesta manhã. Uma palavra para cada um de nós, e que eu e você juntos venhamos a meditar o profundo daquilo que o Senhor tem preparado para nós, daquilo que Ele tem revelado pelo teu Espírito Santo amado. O verso 29 diz assim: Respondeu-lhes Jesus: Errais não conhecendo as Escrituras, nem tampouco o poder de Deus. Neste texto sagrado, Jesus aponta dois grandes erros que o homem comete, não conhecendo as Escrituras e não conhecendo o poder de Deus. Estas palavras de Jesus foram ditas aos próprios religiosos. Foram ditas aos próprios religiosos que ao menos se supõe que conheciam a Deus e as Escrituras e o poder do Eterno. Portanto, estes dois erros podem ser cometidos tanto pelos homens ímpios e pecadores, como também até pelos cristãos. Primeiro erro, não conhecer as Escrituras. Primeiro erro que o homem comete é não conhecer a palavra de Deus, porque a mesma assim afere dizendo: examinai as Escrituras, procurai ter nela a vida eterna, porque são elas que de mim testificam, diz o Senhor. A falta do conhecimento das Escrituras Sagradas mergulha as pessoas na ignorância espiritual. Assim como nós podemos ter por base o livro de 2 Crônicas, capítulo 15, verso 3, aonde escrito está, dizendo: Israel esteve por muitos tempos sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote e sem aqueles que o ensinassem. Distante de Deus, sem conhecimento e sem ensinamento, caminhava Israel no mundo da cegueira espiritual. No Salmo 73, verso 11, os ímpios cometem este grande erro, dizendo: Como sabes, Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo? Porém, a própria palavra de Deus responde a esse tipo de ímpio, dizendo: Não sejais como o cavalo, não sejai como a mula, sem entendimento, os quais com freio e cabresto são dominados, e de outra sorte não obedecem. Aleluia. Salmo 32, versículo 9. Aqueles que não conhecem a Deus são comparados como estas sortes de animais brutos e feras indomáveis, que mesmo com seus freios e cabrestos não são dominados pelo seu portador. Em Provérbios 29, verso 18, está escrito que
Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei e os mandamentos de Deus, este é feliz, porque assim confirma a sua palavra, dizendo: feliz é a nação em que cujo Deus é o Senhor. No livro de Oséias, capítulo de número 6, verso 6, está escrito da seguinte maneira as recomendações do Eterno: pois misericórdia quero, e não o sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Deus, Ele precisa do sacrifício da obediência e não das oferendas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se abrirmos também a nossa Bíblia, a Sagrada Palavra de Deus, Malaquias capítulo 2, verso 7, diz: os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar as instruções, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos na terra. Também, amados e queridos irmãos, Jesus disse assim: examinai as Escrituras, conforme já falamos, porque julgai-vos ter nela a vida eterna. São elas mesmas que de mim testificam, diz o Senhor. Então foi aí um dos primeiros erros que o homem pode cometer, não conhecendo as Escrituras Sagradas. A partir do momento que passamos a conhecer as sagradas letras que nos faz sábio, passamos a ter uma vida de novidade e de intimidade com o Criador, o Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Segundo erro, não conhecendo o poder de Deus. A falta do conhecimento do poder de Deus leva as pessoas a duvidarem dos milagres do Senhor Jesus e até mesmo duvidarem da Bíblia Sagrada, que é a sua palavra. A Bíblia Sagrada é um livro de milagres. Se lermos de Gênesis ao Apocalipse, as Escrituras enfatizam o poder de Deus em ação, e infelizmente alguns homens ainda recusam crer nela, por não conhecerem a extremidade do poder do nosso Deus. No livro de Salmos 62, verso 11, uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence unicamente, expressamente e exclusivamente ao Deus Criador dos céus e da terra. O profeta Abacuque, no seu capítulo 2, verso 11, também diz: haverá um dia em que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, assim será a grandeza de Deus e o conhecimento das nações da terra. Romanos capítulo 1, verso 16, diz o apóstolo Paulo: pois não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele próprio é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego. Glória seja dada ao nome do Senhor. Paulo diz: certamente a palavra da cruz, ela tem se tornado loucura para aqueles que se perdem, para aqueles que se perecem. Mas para nós que somos salvos em Cristo é o poder de Deus e é a salvação eterna. Paulo ainda afirma com autoridade: mas para todos que foram chamados, tanto judeu como grego, pregamos-nos a Cristo ressuscitado, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Temos a conclusão desta reflexão. Nós podemos corrigir esses dois grandes erros em nossas vidas. Primeiramente, examinando as Escrituras Sagradas diariamente e meditando na lei do Senhor de dia e de noite.
e conhecendo mais ao Senhor, procurando se fortalecer no Senhor e na força do seu poder e na sua graça eterna. Conhecer a Deus tem sido algo superintendente e maravilhoso para aqueles que precisam e querem ter uma vida de novidade com o Senhor. Conhecer a Deus é símbolo de nos prepararmos para termos uma vida além da eternidade. Que Deus abençoe a tua vida e que o conhecimento do Eterno repouse sobre a tua cabeça.